Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Hoje partilho com vocês uma experiência que eu tive na hora em que meu pai me deu uma garrafinha de cerveja que ele estava tomando. Ele toma a cervejinha sem álcool todo dia na hora do almoço e normalmente ele toma metade daquela garrafinha pequena e a outra metade ele me pede para guardar na geladeira. E eu fui tampar a garrafinha de cerveja com aquela tampa, não é? Original, que vem nela. E na hora que eu estava tampando, que estava pressionando a tampinha para a garrafa, né? Abriu uma janela na minha mente. Veio a lembrança daquelas tampinhas de plástico que hoje em dia já não se usam mais, mas aquelas tampinhas que nós comprávamos exatamente para substituir essas tampas de metal, não é? Eram as tampas de plástico, aonde na hora que a gente abria uma garrafa e não usava o líquido todo, essa tampinha de plástico, ela vedava bem. Pois bem, na hora que eu estava tampando a garrafa com essa tampinha, não é, de metal, na hora abriu esse flash e eu me lembrei dessa tampinha de plástico. Parecia que eu estava tampando com a tampinha de plástico. E veio na mente, pega a tampinha de plástico, porque na época se fazia isso. E logo veio, poxa, não existe mais isso, né? E me lembrei dessa época, que na casa da minha mãe, da minha avó, tinha na gaveta essas tampinhas, e na hora que nós tomávamos um refrigerante e ainda sobrava alguma coisa, eram exatamente essas tampinhas que usávamos para que o gás não escapasse e o refrigerante pudesse ser tomado, né, de uma forma mais saborosa. E as janelas da mente nos proporcionam exatamente esse acesso. É um jardim que você está andando, é um parque, é um cenário de uma criança brincando num patinete, que de repente abre uma janela e você se lembra daquele jardim da sua escola ou da sua casa, ou aquele patinete que você um dia teve também e que foi tão gostoso. Então são flashes de coisas que estão acontecendo no presente, mas que resgatam coisas do passado. E coisas boas, gostosas, que valem a pena serem resgatadas. Eu me lembro, quando minha avó era viva, ela gostava de falar das coisas que ela vivia, ou que viveu. E uma das coisas, ela dizia que a casa onde ela morou durante muito tempo com a família era uma casa que tinha as janelas na calçada. E antigamente era bem assim. As casas elas eram feitas com janelas exatamente dando para a calçada. E as pessoas não tinham naquela época televisão e no final da tarde elas iam para a janela ou para a calçada, não é? E principalmente as meninas. As moças iam para a janela para ver os rapazes passar. Os rapazes passavam final de turno, de trabalho, e ali começavam os olhares, quem sabe depois um namoro, e podia chegar até um casamento. Por conta da janela, de estar na janela, não é? Quando a gente abre a janela, a gente pensa nisso. Uma janela que entra sol, que entra luz, que entra vento, não é? E essa janela da mente que nós abrimos, muitas vezes inconscientemente, não é? Porque é o nosso inconsciente que abre. Essa janela, ela permite também que entre algumas coisas e que saiam algumas coisas de nós. Entra o quê? Entra, naquele momento, a informação do presente. É um jardim, é uma tampa de garrafa,
É uma situação que você está vivendo e que, de repente, lhe lembra aquela do passado. E ali você mergulha no passado, como um túnel, como uma janela que se abriu. E você pode saborear isso. É disso que se trata. Aproveitar essas lembranças que foram acessadas por essas janelas como momentos em que nós podemos ficar um pouquinho mais com esses momentos. Não só deixar eles passarem rapidamente, não, mas ficarmos ainda com atenção neles por algum momento e intensificá-los. E ali nos lembrar desses momentos com alegria, com gratidão, imaginando como foi bom para nós aquela situação, aquele cenário, aquela pessoa, o quanto nós vivemos com alegria aqueles momentos. E como que nós nem sabíamos que um dia iríamos ter saudade desses momentos, não é? E aí é momento também de agradecer ao Senhor por essas lembranças tão gostosas, acessíveis pelas nossas janelas mentais. E nós podemos também fazer isso voluntariamente, conscientemente. Não esperar apenas que, de repente, alguma coisa aconteça para abrir a janela. Não, mas de vez em quando, dar uma parada, descansar um pouquinho num banco, numa rede, numa janela mesmo, e nos lançar ao passado, olhando a árvore, um pássaro cantar, as crianças brincando, uma bicicleta, uma pipa, uma bola. Tudo isso pode abrir janelas mentais. Janelas que vão nos levar a momentos de relaxamento, a calmantes natural, a situações em que nós temos uma alegria interior. E quando nós temos essa experiência de alegria interior, por recordarmos coisas que nos fizeram bem, o nosso organismo físico, ele passa a fabricar neurotransmissores compatíveis com aquilo ali. E o nosso coração acalma, nossa pressão acalma, nosso sistema de imunidade melhora. Que coisa boa! São janelas mentais. E assim ficamos por aqui. Até a próxima, com a graça de Deus. Quer saber mais? Acesse o site www.casademaria.org.br.